Ô Poli, a gente volta. Não falei que era rápido? Deu tempo lá de se hidratar? Deixa eu ver aqui. Tinha colocado uma coisinha com o Gabriel. Tô vendo aqui. Gabriel, na realidade, o Corujão lá tá estipulado uma data, mas é uma data que é prevista, entendeu? Então daqui para lá pode ser que haja alteração, então eu não vou afirmar para você a data, mas com certeza eles vão estar colocando, tá bom? Vão estar disponibilizando nas redes sociais a data correta, horário. E também aqui, eu acho que pelo canal Educação vai aparecer alguma vinheta, alguma coisa do tipo aí, que vai aparecer, algum informativo, beleza? Éricazinha, com certeza eu também estava com saudade de você. Ótimo quando a gente tem a participação de vocês aqui, a aula flui melhor, tá bom? E a gente, por mais que a gente já tenha visto um ou outro conteúdo, tem aquele detalhe que tem aquela importância maior. Eita, já tinha esquecido daquele detalhe. E ele vai fazer uma diferença, com certeza, em uma ou outra questão. Não é verdade? Obrigado pela participação de vocês. Estou vendo aqui Queimada Nova chegando. Bom dia, Queimada Nova. O chat está ao vivo aí para vocês estarem participando pelo IPTV. Para vocês que acabaram de se conectar, a gente já começou a parte de exercícios. De que, professor? Geometria espacial. Cálculo de área e volume dos principais sólidos geométricos. Estou falando do estudo do prisma, da pirâmide, do cilindro, do cone, da esfera. Então a gente está trabalhando um pouquinho de cada através de algumas atividades. E a última que a gente deixou aqui foi uma piscina olímpica. O que é que ele queria? Faltou a pergunta, né? O que é que eu deixei para vocês raciocinarem bem no finalzinho da aula? É prisma, professor. A piscina tem o formato de um prisma, é um tanque, é um paralelepípedo. Prof, se for volume, é só multiplicar as 3 dimensões, com um único cuidado, verificar se estas estão na mesma unidade. Vamos continuar? Vem cá comigo. Está aí na telinha de vocês. Olha só, professor, conteúdo, volume do prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera, que é o que mais é cobrado nas principais avaliações externas. Então, a gente parou aí, ó. Então, vocês perceberam as modificações? Eu já tenho aqui na minha cabeça, pelo menos eu acho que a piscina olímpica é aquela piscina tradicional. É como se fosse um retângulo, professor. A gente fala assim, não é? Mas é um paralelepípedo. Olha as informações que eu já consegui extrair na leitura desse contexto. A piscina, professor, tem 50 metros de comprimento. Professor, qual é a largura? Professor, ele disse assim, largura das raias, ele botou assim para mim, cada uma das 10 raias, mede 2,5 metros. Professor, então são 10 raias, é como se coubessem 10 nadadores, não é? Só que é interessante, eles não deixam o nadador nas extremidades, né? Por conta da ondulação, realmente pode prejudicar quem está nadando nas pontas. Eu acho que nem só nas pontas, eu acho que devia ter só mais raia central mesmo. Professor, vamos lá. Se é 2,5 cada raia, professor, são 10 raias, eu posso dizer que a largura dessa piscina, 2,5 vezes 10, a largura da piscina, professor, vai ser 25 metros, professor. A largura da sua piscina vai ser 25 metros. Não é 2,5, são 10 raias. 2,5 vezes 10, ou 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5, vai totalizar o 25 metros, não é isso? Professor, e a profundidade? A profundidade é que ele já me deu, professor. Está aqui, ó. 3 metros. Deixa eu ver se é essa mesma a pergunta que ele fez para a gente. Ele quer saber a capacidade da piscina destacada, em destaque, em metro cúbico. Que é o volume, na realidade. Mas eu vou já complementar ela. Professor, a piscina, vou fazer o esboço. Não é obrigado vocês desenharem, tá bom? Não é obrigado. Aqui ele já me deu essa informação. Tá aqui. Professor, a piscina olímpicazinha aqui, professor. Fazendo aqui um esboçozinho. Bacana. Tá aqui a minha piscina. É só para facilitar a sua compreensão. O professor, ele disse para mim que a piscina tinha 50 metros de comprimento. Como ela era formada por 10 raias, né, professor? Raias são aquelas cordinhas lá, professor. Tem uma raia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 raias, professor. Se a gente juntar essas 10 raias,
a gente vai ter, professor, a largura da piscina, que é de 25 metros, e a profundidade é de 3 metros. O bacana aqui é que todas as unidades já estão em metros. Então, é um prisma, é a área da base vezes a altura, só que esse prisma aí não é um prisma qualquer, é um paralelepípedo. E quando é paralelepípedo, professor, eu aprendi que é só nós multiplicarmos as 3 dimensões em qualquer paralelepípedo, o volume é só o produto das 3 dimensões. Então, o volume dessa piscina, professor, vai ser 50 vezes 25 vezes 3. O volume dessa piscina vai dar quanto? 50 vezes 25 vezes 3. 25 vezes 3 daria 75. Seria 75 vezes 50. Desse valor aí, 3.750 metros cúbicos. Professor, o que nós acabamos de encontrar foi o volume. Eu acho que o pessoal pede capacidade em metros cúbicos. Eu encontrei foi o volume. Normalmente, eu penso assim, tá? Quando a pessoa usa a nomenclatura capacidade, ela deveria estar se direcionando ao que cabe dentro, professor, em litros, normalmente. Então, se eu perguntasse quantos litros, a questão não pediu, já está respondida, tá bom? Foi até simples a resolução dela. Dependia apenas da interpretação para o reconhecimento da largura da piscina, que era de 25 metros. Professor, quantos litros de água cabem nessa piscina? Você não pode esquecer daquela relação de equivalência. Não pode. Qual foi a relação de equivalência que eu pedi que vocês jamais podem esquecer? Professor, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, professor. Então, se nós temos 3.750 metros cúbicos, nessa piscina, nós temos 3.750. Olha só, professor. Nessa piscina, tem 3.750.000 litros de água. Agora, você imagina o seguinte. Se tu abrisse uma mangueira para encher essa piscina, será que enche em um dia? Professor, aí dá um bocado de dia para encher essa piscina aí. 3.750 litros. Meu amigo, se isso aí fosse uma barragem, meu amigo, você tivesse no meio, ele carregava, era longe. É muita água, gente. É muita água. Então, eu ainda poderia deixar essa questão mais elegante. Eu poderia dizer, dado um belo dia, decidi encher a piscina olímpica com a mangueira. Abri a torneira, professor, e percebi que a vazão de água era de 2 litros de água, professor, a cada 30 segundos. A cada 30 segundos, professor, ela jogava 2 litros de água, professor. Poderia pensar também diferente. Se a cada 2 litros de água, professor, é em 30 segundos, eu posso dizer que seriam 4 litros por minuto. Aí eu perguntaria, quantas horas, dias, minutos, segundos levaria para você encher essa piscina? Ia ficar estilosa a questão. Ia ficar bem estilosa. Mas resolvida a questão, vamos que vamos, professor, para resolver mais, professor. Olha essa outra aqui. Essa daqui, gente, ela causa uma certa confusão por conta da identificação visual. Por quê, professor? Ele não quer que você analise a figura como um todo. Ele não quer que você analise a figura de forma maciça. Mas ele quer que você perceba que a figura ela tem uma parte externa e tem uma parte oca. Então, o que ele vai querer que você analise aqui é somente a parte que existe da figura, desconsiderando-se a parte oca. Professor, cadê a figura? Vamos ler aqui. Olha só. Ele diz que uma construtora solicita ao seu fabricante de pré-moldados que altere as dimensões dos blocos retangulares utilizados na construção de paredes. Foi solicitado que cada bloco tenha comprimento externo de 100 centímetros e largura externa de 15 centímetros. O fabricante calculou que a espessura da parede do bloco será de 3 centímetros para suportar o peso do empilhamento desses blocos, sendo necessário dimensionar a altura do bloco de forma a utilizar um volume de concreto de 39.240 centímetros cúbicos.
Prof, cadê o bloco? Tá aqui, gente. Nessas circunstâncias, qual deve ser a altura do bloco em centímetro, professor? Vamos lá, o que é que eu estava falando agora há pouco? Ele está dizendo para mim, professor, que isso aí é como se fosse um tijolo. Não é um tijolo comum de ser utilizado aqui na região Nordeste. Nós utilizamos aquele tijolo vermelhinho, não é? Que é feito de argila mesmo e colocado lá para assar no forno. Não é isso? Aqui, professor, se bem que eu já vi em algumas construções, o pessoal está se utilizando muito desse tipo de tijolo, porque facilita, professor, colocar água, colocar a tubulação de água, facilita colocar lá os eletrodutos, e digo mais, alguns deles são feitos, professor, com isolante térmico. Então é interessante para a construção, pelo menos da parede que tem o contato direto com o sol, ou pelo menos que o sol bate o dia inteiro, não tem aquele lado da casa, do apartamento que pega muito sol. Pois é, tem muitas construtoras que já estão se utilizando desse tipo de tijolo, justamente porque ele tem esse vão oco aí dentro. E a ideia aqui é se assemelhar muito àquela questão da garrafa térmica, né? Vocês sabem como é que a garrafa térmica conserva lá o café quentinho, lá o chá quentinho? É justamente porque a parte externa lá tem vácuo, professor. Tem vácuo, professor. Então não vai haver a transmissão, ou pelo menos tem a perda, sim, mas é pela tampa. Opa, Adriana, bom dia, Adriana Souza chegando. Oi, Rosinha mandou um oi pra ti, Rosinha, aqui, ó. Seja bem-vinda, Adriana. E aí, prof, na nossa situação aqui, ele quer saber que você encontre lá, quer que nós encontremos a altura daquele tijolo. Mas ele disse que para fazer aquele tijolo, professor, ele vai utilizar apenas 300, era isso mesmo? 300? Não, era 39 mil, deixa eu ver aqui. Tá aqui, professor, achei. 39.240 centímetros cúbicos. O que é para a gente entender? Isso aqui é só o tijolo, desconsiderando-se a parte oca. Não entra a parte oca. Volta lá, professor. Então, peraí, professor. O que vai ser aquele 39.240? Gente, é só essa parte aqui, ó. É a parte efetivamente de concreto, professor. Não entra essa parte de dentro. Então, como é que eu poderia fazer o cálculo, professor, dessa parte que eu estou dando destaque com marca-texto aqui? Vamos entender primeiro qual vai ser o procedimento para resolução dessa questão. Como é que eu faria para achar somente essa parte amarela que eu estou dando destaque aqui, desconsiderando-se a parte oca? Professor, o bloco aí, ó, de tijolo, esse bloco que tem o formato de um paralelepípedo, professor, ele tem um formato aí, no caso, de um prisma, não é? Eu sei que todo prisma é a área da base vezes a altura. Então, o que a gente poderia fazer é o seguinte: como ele nos forneceu somente o volume de concreto, que é essa parte em amarelo, que eu acabei de dar o destaque, para a gente chegar naquele 39.240, nós vamos calcular o volume da peça inteira e subtrair daquela parte oca lá, justamente para sobrar só a parte amarela. Tá entendendo? Então, professor, se eu fosse considerar que esse bloco, que esse tijolo fosse um bloco maciço, se ele fosse todo formado por concreto, como é que eu calcularia o volume dessa peça, professor? Prof, é só multiplicar as 3 dimensões. Então, o volume, professor, da figura toda, professor, ia ser 15 vezes 100 vezes o H lá, professor, que é o que ele quer. Professor, o volume dessa figura vai ser 1.500 H. Você guarda. Professor, esse 1.500 vezes a altura é igual àquele 39.240 centímetros cúbicos? Não. Como é que eu chego naquele 39.240 centímetros cúbicos? Eu vou calcular agora, meus amores, somente o volume da parte interna aqui, ó. Quanto é que vai dar o volume dessa parte de dentro aqui, ó? Estou dando destaque com a corzinha verde.
Professor, aqui dentro é como se fosse outro paralelepípedo. O que muda são as suas dimensões. Eu quero só a parte de dentro agora. É como se você puxasse essa parte oca aí. Ela teria que dimensões. Professor, ele disse que a espessura do tijolo lá é 3 centímetros. Agora, tem cuidado que esse 3 centímetros é 3 centímetros para todas as dimensões. É 3 centímetros nas laterais, é 3 centímetros na parte da frente e na parte de trás desse tijolo. Então, professor, essa parte interna aqui, professor, eu posso dizer que ela mede 100 centímetros, tirando 3 desse canto, 3 desse canto, ou seja, tirando 6. Então, 100 menos 6, eu posso dizer que a parte interna tem 94 centímetros de comprimento. Tudo bem? E a largura dessa parte interna, professor? Segue o mesmo raciocínio. Eu vou ter que tirar 3 de cada lado, professor. Se é 15, tirando 6, professor, aqui vai dar 9 centímetros. E a altura? A altura permanece a mesma. Então, aqui o volume dessa parte interna, professor, também é o produto das 3 dimensões. Vai ser 94 vezes 9 vezes H. O volume dessa parte interna vai dar quanto, gente? Eu estou pegando 2 paralelepípedos aqui. O paralelepípedo que é representado pela figura toda e o paralelepípedo que é representado só pelaquela parte oca, que é a parte interna. Professor, 94 vezes 9 vezes H dá quanto? Deixa eu fazer aqui. 94 vezes 9... Professor, deu 846H. Deu isso aqui. Agora, ele não tinha dado para a gente o volume do tijolo? Deu, não deu? Professor, ele disse que a parte lá, aquela que eu dei o destaque de amarelo, professor, era 39.240. Então, o volume do bloco lá, professor, que é só a parte de concreto, eu vou pegar o volume da peça toda, que é 1.500H, e vou tirar a parte oca, que é 846H. Quanto é que dá 1.500 menos 846? 1.500 menos o 846 dá 654H. O volume do bloco é igual a 654H. É isso mesmo. 654 vezes a altura. E ele disse, professor, que isso aqui é 39.240. Vai ser igual ao 654 vezes H. H é o 39.240 dividido pelo 600 a altura desse bloco de concreto aí vai dar exatamente... É para encontrar o valor de H. Isso. Da altura. Ele quer só a altura. Certinho? Então, eu subtraí o bloco todo da parte oca para sobrar só o que realmente é concreto, que é aquele 39.240. Então, esse 39.240 dividido pelo 654, gente, deu exatos 60 centímetros. Essa aqui seria a altura desse bloco de concreto. Era de marcar, não era? Está aqui, professor. Alternativa correta, letra D. Exatos 60 centímetros. Perguntem se tiverem ficado na dúvida, se tiverem ficado ali, professor, não entendi por que subtraiu isso daquilo. Opa, Leia, bom dia, querida, seja bem-vinda, estou com o chat ao vivo, tá bom? Participa aí com a gente, se tiver dúvida pode perguntar. Conteúdo para vocês que estão se conectando agora, geometria espacial, fazendo aquela revisão. Professor, olha só, esse 1.500 aqui seria o volume da peça inteira, não é isso? Mas a peça inteira é oca, não é isso? Então, professor, o que é que eu faço para achar somente essa parte amarela que eu dei o destaque para vocês, que realmente é o meu concreto? Essa parte amarela é aquele 39.240. Professor, eu calculei o volume da parte oca, da parte interna.
não é isso? Então, o volume da parte interna, eu tive que tirar lá aquela espessura que era de 3 centímetros de cada lado. Então, as dimensões do paralelepípedo, que representam a parte interna, vai ser 94,9 e a altura vai permanecer a mesma, de 846H. Subtraiu o volume do bloco, que é só o concreto, não é isso? Era 1.500H, menos o 846H, que é o volume da parte interna, deu 654H. Pronto, esse 654H corresponde ao 39.240. Resolvi lá a continha, professor, encontrei que a altura do bloco é exatos 60 centímetros. Vamos para a próxima. Aqui, professor, será que vocês conseguem? Eu acho que vocês já conseguem. Vou só ler, vou dar um tempinho para vocês. Pode ser? Pra vocês tentarem sozinhos. Ao se perfurar um poço no chão na forma de um cilindro. Aí você já tem. O que é que eu tenho que saber de cilindro? O comprimento da circunferência, área do círculo. Então ele disse que para se perfurar um poço no chão na forma de um cilindro circular reto, toda a terra retirada é amontoada na forma de um... Ih, professor. A terra, né? Toda a terra retirada é amontoada na forma de um cone circular reto, cujo raio da base é o triplo do raio do poço e a altura deste é de 2,4 metros. Sabe-se que o volume desse cone, sabe-se que o volume desse cone de terra é 20% maior do que o volume do poço cilíndrico, pois a terra fica mais fofa após ser escavada. Qual é a profundidade em metros deste poço? Vocês já acharam muito complicada? Hein? Ana Clara, bom dia, seja bem-vinda. Prof, essa aqui parece que é um pouquinho complicada. Eu não sei se vocês já brincaram quando crianças, mas eu brincava muitas vezes na terra com os carrinhos e a gente cavava uns buracos na terra, né? Aí depois a mãe passava assim, tampa esses buracos, menina. Aí quando a gente ia jogar a terra, nunca cobria, ficava tipo um monte, né? Aí a gente ficava pensando, eu quando criança, eu digo, oxe, eu tirei essa terra daqui, por que sobrou terra? Eu falava assim, sobrou terra. Veio de onde essa terra? Acontecia, né? Mas é justamente isso, é porque a terra ficava mais fofa, a não ser que a gente começasse a bater lá, tinha que ser na pancada mesmo, para ela entrar novamente lá, nesse buraco que foi escavado. Professor, aqui misturou até com porcentagem, professor. Eu vou começar devagarzinho, vocês daí pegam uma folha de papel e vocês vão tentando resolver. Se vocês chegarem no resultado, vocês já vão postando para mim. Ele quer saber se a altura desse poço, no caso a profundidade desse poço, é de 1,44 metros, 6 metros, 7,2, 8,64 ou 36. Vamos lá. Vamos entender a situação. Vou pegar aqui, professor, vou fazer esboço, porque fica melhor para a gente fazer uma associação visual. Ele diz que você vai cavar um poço. Aqui, professor, vou botar aqui bonitinho. Espera aí. Deixa eu fazer primeiro o poço. Tá aí, professor, o meu poço. E ele quer que você encontre, né, a profundidade desse poço que eu vou estar chamando de H aqui. Ele disse que a terra que ele retirou aqui, professor, desse poço, ele foi empilhando aqui do lado, ó. Ficou parecendo, a rosinha ficou parecendo um cocô. Aquele emojizinho do cocô, né? Que é isso. Vou fazer o cilindro. Rosinha, rosinha. Vamos ver aqui. Professor, cilindro mesmo. Aqui vai ser a minha terra, professor. Aqui vai ser o meu. É o meu poço, professor. Ele tirou essa terra daqui, ó. E foi fazendo um amontoado aqui. Beleza? Agora vamos às informações. Olha o Gabriel lá. Mas ficou parecendo mesmo, né?
Ficou parecendo aquele emojizinho. Fala sério, vamos lá. Não manque do meu desenho não, rapaz. Eu tô dizendo, olha aí, ó, chamou a atenção. Eu vou vender, eu vou ficar rico com esse meu desenho, eu vou dizer mesmo. O pessoal vende desenho do macaquinho lá, do emoji, bilhões, milhões. Mas menino mesmo, eu acho que eu desenhar melhor. Professor, ele disse para mim que tá lá, ó. Ao se perfurar um poço no chão, na forma de um cilindro circular reto, toda a terra retirada é amontoada na forma de um cone. Desenhei mais ou menos. Aí ele dá essa informação aqui para mim, ó. Cujo raio da base... Deixa eu trocar a cor do marca-texto. Pronto. Cujo raio da base é... Deixa eu ver aqui. O amontoado, cujo raio da base é o triplo do raio da base do poço e a altura de 2,4 metros. O que ele falou para mim? Professor, ele disse para mim que aqui, professor, o raio da base da terra que vai ser amontoada é o triplo do raio da base do poço, professor. Ou seja, se eu disser que o raio aqui é R, aqui vai ser 3R. Você entendeu? Ele disse que a Terra vai gerar um cone, onde o raio da base do cone é o triplo do raio da base do poço. Até aí tudo bem? E ele também me informou a altura, professor. Ele disse que a altura aqui, ó, desse monte de terra foi de 2,4 metros. E aí, teacher, como é que eu vou achar a profundidade desse poço? Ele me deu mais uma informação. Difícil ficar concentrado, vou mais brincar não. Vamos lá, para não desconcentrar o pessoal. Professor, olha só. Nessa situação aqui, ele informou para mim que o volume de terra lá que a gente tirou, por terra mais fofa, é 20% maior do que o volume do poço. Então a gente vai montar uma pequena equação. Professor, como é que eu calculo o volume do poço? O poço é um cilindro, não é? Área da base vezes a altura. Então, aqui o volume, professor, deste poço vai ser a área da base, que é π, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Vai dar essa expressão. Quanto é que vai dar o volume de terra, professor? O volume de terra é 1/3, é cone, da área da base, que é π, vezes o raio, que é 3R, ao quadrado, vezes a altura, que é 2,4. Professor, só botar um pouquinho mais para o lado aqui para não ficar apertado. É 1/3 da área da base, que é π, vezes o raio aqui é 3R, gente, ao quadrado, vezes a altura, que é 2,4. Então, você tem aí as duas expressões respectivas que representam a expressão que representa o volume do poço e a expressão que representa, professor, o volume de terra lá. Lembra que tem 1/3, viu, Gabriel? Lembra que tem 1/3, porque é cone. Tá bom? Não pode esquecer do 1/3, não. Beleza? Tá, professor, o que ele informou? Ele fez um comparativo aqui, ó. Ele disse para mim, aqui, ó, sabe-se que o volume do cone é 20% maior do que o volume do poço. O volume do cone é 20% maior do que o volume do poço. Gente, diz uma coisa. Quando nós estudamos matemática financeira e eu quero achar algo com um aumento de 20%, eu multiplico este valor por quanto? Eu sei que para a gente achar 20% de alguma coisa, eu posso fazer uma regra de 3, eu posso usar o processo fracionário. Mas eu estou falando de valor final. Eu quero achar o valor de uma mercadoria já com um aumento de 20%. Eu devo multiplicar essa mercadoria por quanto? Alguém lembra? Leia, Adriana, Gabriel, Érica. Por quanto? Por 1,2. Isso, Gabriel. Por que por 1,2, professor? Eu quero achar o valor de algo já com um aumento de 20%. Professor, por que é 1,2? Porque esse 1,2 corresponde a 120%. 100%, que é o valor original, acrescido
do 20%, eu vou para 120%. 120% na forma decimal é 1,2. Então, toda vez que a pessoa perguntar, gente, eu quero saber o valor de uma mercadoria, com um aumento de 20%, eu multiplico por 1,2. Eu quero saber o valor de uma mercadoria já com um aumento de 10%, eu multiplico por 1,1. Eu quero saber, professor, o valor de uma mercadoria com um aumento de 30%, eu multiplico por 1,3. Por que eu estou falando isso? Porque ele já está dizendo, professor, que o volume de terra é 20% maior, professor, do que o volume desse poço, professor. Então, ele está dizendo para mim que o volume de terra é igual 1,2 vezes o volume do poço. Gente, vê se vocês entenderam a relação. O volume de terra não é 20% maior, então ele é 1,2 vezes o volume do poço. Não é só 20% do poço, ele é 20% a mais. Então ele é o volume normal acrescido dos 20%. Então ele é 120%. Vocês entenderam? Agora o que é que eu vou fazer? Prof, eu vou igualar as expressões. Quem que é o volume de terra? Professor, o volume de terra é 1/3 de π vezes aquele 3R ao quadrado lá, que vai dar 9 vezes R2, vezes o 2,4, que é igual a 1,2 vezes o volume do poço, que é π vezes R ao quadrado vezes H. Igualado essas duas expressões e resolvendo devagarzinho, você vai obter justamente a altura desse poço. Ou seja, por que eu botei isso aqui, professor? Lembra lá da informação que ele me deu? Então, se eu quero achar algo 20% maior, eu multiplico por 1,2. Professor, vamos fazer aqui as devidas simplificações. Tipo, eu posso começar cortando esse 3 com esse 9. Vai sobrar 3. Eu posso cortar também, professor, esse π desse lado com este π do outro lado. Eu posso cortar também, professor, esse r ao quadrado desse lado com esse r ao quadrado desse lado. Posso também cortar, professor, esse 2,4 com esse 1,2. Ambos são divisíveis por 1,2. 1,2 dividido por 1,2 sobra 1. 2,4 dividido por 1,2 sobra 2. Prof, é só multiplicar quem sobrou. No primeiro membro sobrou 3, sobrou 2. No segundo membro sobrou 1, sobrou o H. Então ficou 3 vezes 2, que sobrou aqui, deu 6, que é igual a 1 vezes H, dá exatamente H. A profundidade do seu poço é de exatamente 6 metros. Certinho? A profundidade do poço, vocês entenderam o que foi que nós fizemos? É porque tinha muita informação aí. Então, ele tinha o poço, ele tirou terra desse poço, ele disse que o raio da terra que ficou no formato de um cone era o triplo do raio do poço, e ele disse que o volume de terra era 20% maior do que o volume do poço. Certinho? Prof, alternativa correta, 6 metros. 6 metros está aqui, professor. Alternativa correta, letra B de bola. Certinho? Vamos para a próxima. E essa aqui, professor? Aqui já tem cilindro, já tem cone e já tem não uma esfera, mas a metade dela já tem uma semi-esfera. Para fazer... Ih, vocês não sabem o que é isso aqui, não. Vocês não sabem o que é isso aqui, não. Vocês não sabem o que é Beyblade. Beyblade, aquele bichinho que puxa. Vocês não sabem o que é isso aqui, não, rapaz. Isso aqui é o tal do raiz, né? O Beyblade é o Nutella. Beyblade é o Nutella. Let it go, não sei o que. Aí jogava lá o Beyblade lá, aquele negócio para ficar se batendo. Meu amigo, esse aqui era bom. Quando acertava a cabeça do pé, meu amigo, do dedão, meu amigo, você tinha que ir no médico. Porque o peão, meu amigo, o peão era feito, meu amigo, era um prego, meu amigo, que era na ponta. Aí eu até disse, menino, sai de perto, que eu vou jogar o peão. Aí tinha uns que ficavam perto. Designadinha. Para fazer um peão, o pessoal agora vai pesquisar. Também não vou dizer não. O pessoal, essa geração não sabe o que é peão, não. Bota no Google lá. O que é peão?
Brincadeira de criança, bota lá que você vai ver, massa, meu amigo. Para fazer um peão, brinquedo muito apreciado pelas crianças, mas só muito antigamente. Hoje em dia é Beyblade. Um artesão utilizará um torno mecânico para trabalhar num pedaço de madeira em formato de cilindro reto, cujas medidas do diâmetro e da altura estão ilustradas na figura 1. Estou vendo lá. É como se fosse um pedaço de madeira lá, ó. Deixa eu ver lá o que o Gabriel colocou para mim. Parece uma lâmpada. Que lâmpada, Gabriel? Não, tem nada a ver com lâmpada. Se tu fosse dizer que parece um sorvete, uma casquinha de sorvete com uma bolinha, até tudo bem. Mas a lâmpada? Não. O peão? Não, o peão... Não. Parece com a lâmpada, não. Ele é meio bem afunilado mesmo. Deixa eu ver o que a Erika colocou lá. Aqueles lápis que foram apontados e só restou a pontinha. Né? Também não. Não é assim, não. Ele é gordinho, Gabriel, é gordinho. Beyblade caiu de moda. Olha aí. Mas era bom. Meu filho adorava esse Beyblade aí. Eu digo, menino, tu deve ser Nutella, menino. Vamos pegar um peão acolá. Não, aquele negócio de peão, pai. Muito é difícil de rodar. Aqui tem um negocinho que eu puxo já. Não tem nem graça isso aí. É bom quando a gente não consegue rodar, pá, o negócio aqui. Então, professor, ele disse que a parte de cima, ele te dá todas as orientações aqui, ó. Essa figura 1 é como se fosse o pedaço bruto de madeira, né? E ele vai colocar lá numa máquina que vai, ó, tipo, modelando ele, professor, para ficar nesse formato aqui, ó. Para ficar nesse formato aqui. Aí ele pega um barbante. Ioiô. Ah, ioiô é bom. Ioiô eu concordo. Ioiô era bacana. Você pega um barbante, gente, e sai enrolando nele aqui, ó. Enrolava nele aqui, aí tu enrolava na pontinha do dedo e tu rebolava, ó, pá! Meu amigo, era massa, ele ficava rodando lá, parecia o Buzz Lightyear, o infinito e além. Tinha gente que ficava só amolando a ponta do bicho, que era pro bicho rodar mais ainda, era massa. Professor, o que é que ele quer aqui? Tô curioso já com essa história aí desse peão aí. Com certeza deve ser volume, quer ver? Ou no mas. Você não tinha a peça bruta aqui, professor? Aqui não era madeira? Bruta. Aí o artesão pegou essa madeira e transformou aqui no peão. Ele pode perguntar para você quanto que se perdeu de madeira. Ou ele pode perguntar qual foi o volume que ficou. A ioiô ainda hoje diz quando tem. Só que os ioiô tudo é de plástico agora. Antigamente era resistente, meu amigo. Dava até para você fazer lutas com ioiô, meu amigo. Diga-se de passagem, vocês sabem que o ioiô é uma arma, né? É uma arma o ioiô, gente. É usado por algumas tribos aí. Eu não lembro muito bem o país. Mas os cabos usavam para caçar. Acaba jogar e era longe mesmo. Derrubar o bichinho lá na frente. Professor, olha só. Ele quer saber a quantidade de madeira descartada, professor. Ou seja, a madeira que ele vai perder. E, professor, como é que eu devo fazer aqui? Professor, em centímetros cúbicos, volta lá, professor. Deixa eu ver se eu coloquei a imagem. Coloquei. Opa, estava preocupado. Então, o que ele está querendo aqui, se você analisar, é a quantidade de madeira que você perdeu, ó. Porque a tua figura seria essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar ela aqui. Ela originalmente aqui, a figura seria essa, professor. Então, o que é que vai ser perdido de madeira? Professor, vai ser perdido isso aqui, ó. Tudo isso aqui vai embora, ó. O que é o raciocínio que a gente vai estar utilizando aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui. Ficou bem direitinho não, mas é só para você ter uma noção. Professor, foi perdido isso aqui de madeira, professor. Na realidade era para essa linha estar mais coladinha aqui. Era para estar aqui, professor. Pronto, aí ficou melhor. Mas se eu triscar aqui, apaga tudo. Quer ver? Falei? Eu podia ter me utilizado de um artifício. Pronto. Ficou mais melhor. Ficou não, professor. Embaixo ainda está feio. Pronto, professor. Agora sim. Qual que é a lógica, professor, desse tipo de questão? Como é que eu vou pensar esse tipo de questão? Professor, é só tu pensar o antes e o depois. É só pensar o antes e o depois. É nem games, deixa eu ver aqui. Tava pensando nem game, ainda não tinha visto. Interessante.
Meu amigo, era arma mesmo. Isso aqui, ó. Um brinquedo mais antigo do mundo. Ora, se não é. Professor, olha só. Nessa situação aqui, eu posso pensar o antes e o depois. Como é que eu vou achar aquela parte amarela ali? O professor calculava o volume da peça de madeira original e subtrairia do volume do peão, professor, que foi o que sobrou. Se eu pegar aquela figura 1, subtrair da figura 2, vai pegar a parte de madeira que a gente perdeu na confecção desse peão. Não é verdade? Então vamos lá, professor. Vamos estar aqui. Está calculando. Poxa, e não passou por quê? Aqui. Marróia. Professor, vamos calcular aqui o volume da figura 1. Professor, a figura 1 é um cilindro, né, professor? É a área da base vezes a altura, professor. É a área da base vezes a altura. E aí, tudo bem, professor, de boa. Só para vocês entenderem, eu não sei se ficou proporcional, deixa eu ver se ficou, ó. Ó, a gente pensa que não, mas tá, viu, gente? Só para você entender que a altura do peão aí, ela permanece a mesma altura da peça de madeira inicial, ó. É a mesma altura aqui, ó, só para você entender. Beleza? Pronto, professor. Então, vamos lá, vamos entender. Área da base, professor. Se ali em cima é 6, professor, significa dizer que o raio é 3. Correto? Então, vai ser π vezes o raio ao quadrado, professor. Vou calcular aqui, ó. A área da base é π vezes o raio, que é 3 ao quadrado. A área vai dar 9π centímetros quadrados. A área da base. Essa área aqui, ó. Essa areazinha aqui, ó. Vai dar 9π centímetros quadrados. Calculei a área do cilindro. De boa? Como é que calcula o volume? É só pegar essa área da base e multiplicar pela altura. Então, o volume da figura 1 é a área da base, que é 9π. Precisa substituir o π por 3,14? Não, porque a questão não pediu. Vezes a altura aqui, professor, que é 7. Então, o volume da figura 1, 7 vezes 9 vai dar 63π centímetros cúbicos. Mudou a unidade. Professor, deixa eu ver aqui. A quantidade de madeira descartada. Ele pediu que eu usasse o π. Deixa eu ver aqui. Brinquedo artesão, porque lá na resposta não está em função de π. Diâmetro e altura estão utilizados. Parte... Não. Pergunta a quantidade descartada. Vamos ver aqui, vou continuar. Professor, como é que eu vou fazer para achar o volume da figura 2, professor? A figura 2 é que ela já é uma figura composta, professor. Composta de um cone de altura 4 e de uma semi-esfera. De que raio? Eu já vou começar te perguntando que raio é esse aqui, ó, professor. Que distância é essa aqui que eu estou dando destaque em verde? Professor, eu sei que aqui é 7 centímetros. Então, significa dizer que este pedacinho é 3 centímetros. Primeira conclusão que a gente tinha que ter. Eu vou calcular o volume da semisfera, calcular o volume da esfera e dividir por 2, não é isso? E depois vou calcular o volume do cone. Vamos calcular primeiro a semi-esfera aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Dá tempo sim. Vamos lá, professor. Eu vou calcular aqui o volume dessa parte aqui, ó. Da semisfera. Se daqui para cá é 3, professor, ó, se daqui para cá é 3, daqui para cá também é 3 centímetros. Tudo bem? Então, professor, o volume da semi-esfera é 4/3 de π vezes o raio ao cubo, e você vai dividir isso aqui por 2. Você vai calcular o volume da esfera, que a fórmula é 4/3 de πr ao cubo, e vai só dividir por 2. Tudo bem? Então vamos lá. Estão fazendo aí? Deixa eu ver o que foi que encontraram lá.
Gabriel, πr ao quadrado vezes 7, encontrou o volume do volume 1, né? O volume de madeira, certinho. Agora 4/3 de πr ao cubo sobre 2. Éricazinha colocou lá pra gente também. Vamos fazendo, pode ir postando aí. Professor, o volume dessa semisfera vai ser 4/3 de π vezes o raio, que é 3 ao cubo. E eu vou dividir isso aqui por 2. Professor, dado a gente fazer uma simplificaçãozinha daquele 3 ao cubo com 3, né? Vai ficar, professor, deixa eu ver aqui, cortando esse cara com esse cara, 3 ao cubo dá 27, né? 27 dividido por 3, aqui vai sobrar 9 ainda. Então, continuando a minha resolução, o volume da minha semisfera vai ser 4 vezes π vezes 9 sobre 2. Dá para cortar agora o 4 com o 2. O volume, professor, da minha semi-esfera vai ser exatamente, aqui sobrou 2. 2 vezes 9, 18 π centímetros cúbicos. Bateu? Certinho, professor. 18, Érica colocou para mim, Gabriel colocou para mim. Professor, tá faltando agora só nós calcularmos o volume do cone, professor. Só o volume do cone. Para a gente ter o volume do peão, professor. Tá faltando a gente calcular só esse volume aqui agora, ó. Já sei quanto que é o raio. A gente já tinha descoberto agora há pouco. O raio é 3 centímetros. Então, o volume do cone, professor, é 1/3 da área da base vezes a altura. Diga-se de passagem que a área da base eu já tenho. É a mesma, gente, aqui, porque não mudou, ó. Essa área da base aqui, ó, é a mesma do cilindro que vocês estão observando, ó. Essa areazinha aqui, ó. Essa mesma areazinha aqui, ó. É a mesma área. Quanto foi que deu? Deixa eu voltar lá, não recordo de cabeça. Deu exatamente, tá aqui, professor, ó, 9 π centímetros quadrados. Então, a gente vai ter que o volume do nosso cone vai ser 1/3 da área da base, professor, que é 9 π centímetros quadrados, vezes a altura do nosso cone, que é 4. O volume do cone, dá para simplificar esse 3 com esse 9 por 3, sobra 3. Vai ficar 3 vezes 4, vai dar 12 π centímetros cúbicos. Professor, quanto é que vai dar o volume do peão, professor? O volume do peão é o volume da semi-esfera com o volume do cone. Ou seja, o volume do nosso peão vai ser o 18 centímetros cúbicos para somar com 12. O professor vai dar 30 centímetros cúbicos o volume do nosso 30 π, desculpa. 30 π. (18 π), 12 π. Certinho? 30 π centímetros cúbicos. O que é que ele queria? Ele queria saber o volume de madeira que foi perdida, né, professor? Então, a gente tem aqui o volume da figura 1. Deu quanto, professor? Tinha alternativa? Calma, Gabriel, tem sim. Calma aí, não acabou não, ó. O volume da figura 1 deu 63 π, professor. O volume aqui, ó, da figura 1 deu 63 π centímetros cúbicos. O volume da figura 2, professor, deu 30 centímetros cúbicos. Ou seja, esse volume 1 é a volume de madeira. Esse volume 2 é o volume do nosso peão, que teve que ser calculado somando-se a semisfera, não é isso? Com o cone. Agora, o que foi o volume perdido? O volume descartado. Que foi essa
a palavrinha utilizada vai ser você pegar o volume 1 tirando o volume 2. Ou seja, pega a madeira, tira o peão pronto, vai sobrar a quantidade de madeira que foi descartada. Ou seja, o volume de madeira descartado vai ser igual a 63 π, não é isso? Menos, esqueci do π, 30 lá, esqueci, botei o π não. 30 π, professor. Cara, olha só, nessa nossa situação, o π é igual para os dois, não é isso? Deixa eu ver lá as alternativas. Volume descartado, quantidade de madeira descartada em centímetros cúbicos. Eu acho que faltou π nessas alternativas aqui. Estou achando que faltou π, porque ele não me deu nada que eu pudesse cancelar e na própria questão não haveria o cancelamento. Eu acho que faltou foi os π, gente, nessas alternativas. É como se fosse aqui 45 π, 48 π, 72 π, 90 π, 90... Eu acho que faltou, entendeu? Porque não, acho que na hora da digitação. Se eu subtrair aqui, na nossa situação, vai dar quanto, professor? Está aqui. 63. Não tem lá? Não tem o 33, não é? Deixa eu ver aqui. Tem não? Deixa eu ver direitinho, professor. O que foi que nós esquecemos aqui? Ou se não foi trabalhado. Ou algum dado que foi colocado de forma incorreta. Deixa eu ver aqui. Para fazer um peão, brinquedo muito apreciado para as crianças, um artesão utilizará um torno mecânico para trabalhar um pedaço de madeira. Já me deu lá. O diâmetro é 6, raio 3, altura 7. Tá, só reforçando, só estou recapitulando aqui. Pode ser que as alternativas também não estejam corretas, até porque ela está faltando π. Não é? Pode ser que nem seja, pode ser que eu tenha copiado errado as alternativas. Conforme figura 2, o vértice do cone deverá coincidir com o centro da base do cilindro. Não, está tudo certinho aqui. A quantidade de madeira, a pergunta é essa mesmo. A quantidade de madeira descartada em centímetros cúbicos. Vamos ver aqui, professor. Calculei a área da base, o raio é 3. Então, a área da base é π vezes o raio ao quadrado. 3 ao quadrado, 9π, certo? A altura é 7. 7 vezes 9, 63 π centímetros cúbicos. Gente, o volume de madeira, ok. Está corretinho. Vamos ver aqui o volume da semisfera. Professor, na semisfera, o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 dividido por 3 dá 9, tá certinho. 4 vezes 9, 36π. 36π dividido por 2, 18π centímetros cúbicos, professor. Encontrei o volume da semisfera. Tá certinho também. Tá certinho também. Deixa eu ver. Substituindo π por 33, mas tem 99 lá? Tem 99, Gabriel? Nem vi lá. Tinha 99? Pior que tem. Pior que tem o 99π. Mas o problema é que ele não pediu que nós considerássemos o π. Então, deve ter faltado essa informação. Se eu considerar o π 3, vai ter resposta. Vou até conferir aqui o resultado mesmo, mas acho que está certinho. Professor, calculei o volume lá do cone, deu 12π, 30π. Certinho, professor. Então, 63π menos 30π, o volume descartado deu exatamente 33π centímetros cúbicos. Para a gente ter uma daquelas alternativas lá, use π aproximadamente 3. Então, o meu volume descartado vai ser 33 vezes 3, que vai dar exatamente 99. Aí, nesse caso, realmente não precisaria do π nas nossas alternativas. Nós teríamos como alternativa correta letra E de escola. Eu acho que seria isso. Eu depois vou olhar até na original.
eu acho que deve ter faltado. Ou faltou na original, ou na hora que a gente fez eu copiei para o PDF, deve ter sumido o símbolo do pi, porque ele vai como imagem. Aí pode ter faltado. Mas chegamos à alternativa correta. Chegou? Entendeu? Dúvidas, dúvidas. Alternativa correta, letra E de escola. Professor, deixa eu ver se dá de eu deixar mais uma para vocês. Gente, essa daqui é começar a sequência de questões do Enem. Não, Eiras? Bom dia, Eiras. Seja bem-vindo. Essa aqui tem questão, gente, que eu tenho que ter cuidado até com as nomenclaturas. Essa, por exemplo, alguns alunos me perguntaram o que vinha a ser lâmina de água. É como se fosse o topo, até onde a água chega, até onde tu enxerga a água. Se eu disser que a água está topada, professor, até o tampo, a lâmina de água está rente com o tampo do copo, rente com o tampo da piscina. Entendeu? Isso é lâmina de água, é o nível da água. Então, nessa questão do Enem aqui, ele diz para mim o seguinte: uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para o tratamento da água cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado, deixa eu pegar o marca-texto, 1,5 mililitros de um determinado produto para cada 1.000 litros de água. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular e de profundidade igual a 1,7 metros, com largura e comprimentos iguais a 3 metros e 5 metros, respectivamente. O nível, está aqui, ó, foi o professor, o que é nível da lâmina de água? Professor, o nível da lâmina, para você, até onde a água chega, como eu estava explicando para você. Ele disse que o nível da lâmina está a 50 centímetros da borda da piscina. Então, quer dizer que a água não está topada. A piscina não está toda cheia. Quer dizer que a água está num nível que está faltando chegar a 50 centímetros para ela topar. Entendeu? A pergunta: a quantidade de produto em mililitro que deve ser adicionada a essa água da piscina de modo a atender às especificações técnicas? 11,25, 27, 28, 32,25 ou 49,50? O que é que vocês acham? Professor, tipo assim, a ideia inicial, se você fosse fazer, seria essa. Está ali a tua piscina. Ele disse que a piscina tinha 5 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1,7 metros de profundidade. Mas minha água não está topada. A água está 50 centímetros abaixo da borda. A lâmina de água se encontra a 50 centímetros da borda. Significa dizer qual é que é a altura que a água atinge. Professor, 1,7, que é a profundidade total da piscina, tirando os 50 centímetros. Professor, água tem 1,2 metros. Quanto que dá o volume dessa piscina? Ou melhor, quanto que dá o volume de água? Professor, é paralelepípedo. Multiplica as 3 dimensões. Não, vai finalizar, Gabriel. Multipliquei aqui 5 vezes 3 vezes 1,2. Água, professor, tem 18 metros cúbicos. Água tem 18 metros cúbicos. Quantos litros dá isso aí? Relação de equivalência, professor, aprendi que 1 metro cúbico é 1.000 litros. Significa dizer que nós temos 18.000 litros de água. 18.000 litros de água. Mas ele não quer a quantidade de água, professor, ele quer saber a quantidade de produto químico que ele deve utilizar, não é isso? Para atender às especificações. Quais foram as especificações? 1,5 mililitro desse produto, ele disse que deve adicionar para cada 1.000 litros de água. Faz uma regrinha de 3, professor. Se eu sei que 1,5 ml para 1.000 litros, para 18.000 litros, eu vou precisar de 27 mililitros deste produto químico. Alternativa correta, letra A. Meus amores, obrigado pela presença, obrigado, Gabriel, obrigado, Érica. Obrigado, Adriana, tá bom? Leia, todos que se fizeram presente, show de bola. Com a participação fica melhor. Só agradecer, desejar a todos aquele bom dia novamente. Fica com Deus. Próxima semana, não vai faltar não. A gente tá de volta por aqui. Forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.